Seguindo com a nossa aula de desenho, nosso segundo vídeo de desenho, agora já partindo para a mesa oclusal e também para o contorno externo por vista oclusal, tá? Então, da mesma forma, vamos fazer o nosso mapa construindo a nossa percepção. Lembre-se, você só consegue ver e fazer o que você percebe. Então, se você não consegue enxergar essas informações nos elementos onde você está trabalhando, você não vai conseguir passar isso para sua mão e definir melhor essas áreas. Então, esse é um exercício muito importante para que você consiga construir essa percepção e seguir com o seu aprendizado, adquirindo essas informações e transformando-as em conhecimento. Então, vou começar essa faixa aqui superior, né, mais no sentido, numa visão oclusal. Eu vou começar fazendo aquilo que eu fiz na faixa inferior, na parte vestibular. Primeiro, olhando o macro, depois a relação entre os dentes e finalizando com o micro, que são detalhes menores na oclusal dos dentes. Mas menores, porém, muito importantes. Então, aqui eu vou começar com a minha aresta longitudinal em todos os dentes. Aresta longitudinal que vem desde os dentes anteriores e passa no sentido antero-posterior, né? De anterior para posterior. Passa tanto na vestibular quanto na lingual. Não vamos fechar esse desenho, apenas na vestibular e na lingual. Vou colocar até aqui um L de lingual e um V de vestibular. Então, aqui. Aresta longitudinal. Tá ok? Fizemos aresta longitudinal. Agora vamos partir para o que une essa aresta longitudinal em todos os dentes, que são as cristas marginais, tanto pela mesial quanto pela distal. Então, definindo as cristas marginais. E veja bem, voltando no nosso desenho aqui, temos os sulcos de desenvolvimento. E por aqui, ó, olhando por esse perfil oclusal, eu consigo enxergá-los também. Lembre-se, primeiro pré, o sulco de desenvolvimento apenas na porção mesial. Na distal, apenas uma depressão lá no terço médio. Segundo pré, nas duas porções podem ser encontrados esses sulcos, assim como no molar na mésio, ó, apenas nessa cúspide aqui, tanto no primeiro quanto no segundo molar superior. Realizamos o fechamento, né, do perímetro oclusal. Então, determinamos a nossa mesa oclusal aqui.
por fora o contorno externo. E agora eu vou já marcar a relação interproximal dos dentes, com um detalhe no final. Esse ponto de contato, ou área de contato, como queiram chamar, eu chamo pelos dois, ponto de contato ou área de contato. Ele é mais vestibularizado em função do formato trapézio, formato de trapézio dos dentes, onde ele é mais largo na vestibular e é mais estreito na lingual. Então aqui, ó, esses pontos de contato entre primeiro e segundo pré, esse ponto de contato ele é mais vestibularizado, com exceção da relação interproximal entre o primeiro molar e o segundo molar, que é um ponto de contato mais lingualizado. Tá certo? Então, dessa forma, a gente vai ter uma variação nas ameias. Lembra das ameias? Então, temos aqui, ó, um espaço entre os dentes, olhando por oclusal, na lingual, maior. Temos um espaço maior do que na vestibular, com exceção da relação interproximal aqui entre o primeiro e o segundo molar. Por causa do ponto de contato mais lingualizado, essa ameia ela é menor do que as outras, tá ok? Dá para perceber pelo Vzinho que se formou aqui, ou o triângulozinho. Então, vou fazer aqui na minha legenda. A meia lingual. E vamos aqui fazer a meia vestibular, tá? Olha o tamanho do Vzinho aqui, desse triângulozinho, pequeno, pequeno, em função do ponto de contato entre os dentes ser mais vestibularizado, a meia vestibular será menor, com exceção da meia entre primeiro e segundo molar, certo? Ela vai ser maior. Vamos transferir essa informação para a nossa legenda, a meia vestibular. Com uma lapiseira eu vou indicar aqui. A meia maior. E aqui, a meia menor. Já com esses poucos detalhes, já definimos bem a anatomia do dente. A percepção aumenta em relação a isso. Agora, com o lápis vermelho, vamos entrar aqui na oclusal dos dentes, tá certo? Então tem um detalhe muito importante aqui nos pré-molares. Estou fazendo agora o sulco principal. Nos prés tem um detalhe. No primeiro pré, esse sulco, na média, ele é mais lingualizado do que o segundo pré. Segundo pré, normalmente esse sulco está bem no centro, então fazendo com que as porções sejam iguais. No primeiro, a porção vestibular é maior do que a lingual. Partindo aqui, ó, pro molar.
Muito importante nesse caso do molar aqui, identificarmos um detalhe muito importante. Podemos fazer uma analogia para facilitar o entendimento desse formato, desse sulco principal do molar. O que parece isso aqui? Aquele símbolo da Mercedes. Tá? Vamos indicar aqui, para facilitar o estudo depois. Símbolo da Mercedes. Isso vai ajudar no entendimento do sulco principal desse premolar. Esse sulco do molar pode ser estendido aqui para a meia. Temos o sulco principal distal desse primeiro molar. Dessa forma aqui. E a interligação deles. Vamos fazer parecido, os dois são parecidos. Primeiro molar com o segundo. Símbolo da Mercedes. Extensão do sulco pela parte mesial para a meia. O que parece esse desenho aqui? Uma gaivota. Então podemos definir, para facilitar, fazendo essa analogia, gaivota. Definimos nosso sulco principal. Passando para a legenda. Sulco principal. Veja que as informações colocadas já nos dão uma ideia muito boa do nosso desenho, deixando mais claro, um entendimento mais fácil de se desenvolver, né? Tá certo? Agora, se temos o sulco principal, podemos partir agora para os nossos sulcos secundários. Primeiro pré são sulcos mais discretos, digo, não tem tanto desenho na sua oclusal. Pelo lado mesial, são sulcos mais abertos, né? E no distal também. Ele vai margeando a margem, a crista marginal. Sai ali do sulco principal e vem margeando. Desse sulco secundário, podemos ter ramificações que vão valorizar o sulco, criando pequenos lóbulos, além do lóbulo central aqui. Essa é a vestibular do primeiro pré. E na lingual, temos sim sulcos, porém bem mais rasos, bem mais, na média, são mais rasos, né? E aqui nessa região da lingual, normalmente pode ser encontrado um lóbulo menorzinho, um lóbulozinho menor aqui. Vou passar para minha legenda o sulco secundário. Segundo pré,
o sulco secundário mais próximo à crista marginal são parecidos com o do primeiro. Eles abrem no final dele. Aqui, ó, próximo ao limite, né, da mesoclusal, eles abrem. Porém, tem uma diferença, né? Segundo o pré, ele é mais marcado, ele é mais desenhado do que o primeiro, pois ele tem um sulco secundário à margem do lóbulo principal aqui, ó. Esse é o lóbulo principal, aqui é um sulco secundário. Com a diferença de que esse sulco, no final dele, ele fecha em direção à ponta de cúspide. Tá certo? O sulco mais próximo da crista marginal, eles abrem, e os sulcos centrais, sulcos secundários centrais, eles fecham. Na lingual, temos também uma depressãozinha na parte mesial e na distal, podendo haver um sulco aqui também. Né? Criando um lóbulo aqui, ó, criando o lóbulozinho parecido com o do primeiro. Vamos para o molar. Saindo ali, ó, da perninha mesial do símbolo da Mercedes, eu vou sair com um sulco aqui, ó. Veja que sempre dá uma arredondada nesse sulco. Eu serpenteio ele, não deixo ele reto, não parto com ele reto. Então é importante fazer assim. Esses sulcos têm algumas ramificações. Do padrão que a gente está fazendo, é mais ou menos assim. Por isso, sempre é importante analisar o modelo de trabalho para definir melhor esses movimentos de sulcos, as características principais deles. Mésio vestibular, do molar. Aqui mais próximo do sulco que vai para vestibular. Um sulco saindo ali da parte de cima daquele símbolo. Já na disto vestibular, um sulco parecido com esse. Mesiolingual, temos alguns sulcos secundários também. Muito importante deixar o lóbulo central da mesiolingual direcionado para o meio do símbolo da Mercedes. Aqui na disto lingual desse primeiro molar, a gente pode ter um sulco secundário assim também. Aqui nessa asinha, ó, lembra da gaivota que a gente já definiu ali? Na asinha da gaivota podemos ter um sulco secundário ali também. Partindo para o segundo molar, que é parecido com o primeiro. Sulco secundário na mésio vestibular. Disto vestibular. Asinha da gaivota, quebradinha. Mesiolingual. Vou colocar um sulco secundário aqui também, ó, saindo em direção à distal. Muito bem, esses são os sulcos secundários. Vou traçar agora, para ficar mais didático, a aresta transversal triturante.
Já definindo alguns detalhes também. Cúspide lingual, né? Ponta de cúspide lingual do primeiro pré, ela é mais mesializada. Ok? Mesma coisa com a do segundo pré. Aresta transversal triturante. Vamos indicar aqui, ó. Fazer um balãozinho aqui fora. Aresta transversal triturante. Chegando no molar, essa aresta vai em direção ao centro do símbolo da Mercedes. Não podemos esquecer aqui no molar que temos também essa informação aqui, que é a ponte de esmalte. Certo? Ponte de esmalte. Traçando aqui no molar a aresta transversal triturante. E aqui também, ó, a ponte de esmalte, que interliga a disto vestibular com a mesio-lingual. Disto vestibular, mesio-lingual. Tanto no primeiro quanto no segundo molar. Ponte de esmalte também. Esse sulco principal, transferido lá para vestibular dos dentes, eles são denominados os sulcos vestibulares, né? Sulco vestibular. E também aqui na lingual é o sulco lingual. Vamos marcar aqui também. Sulco lingual. Sulco vestibular. Eu gosto de circular as informações para não fazer bagunça, não misturar ali. Para finalizar, nessa oclusal, eu gosto de definir alguns detalhes, apenas para finalizar aqui, ó. Próximo às pontas de cúspide, no final dos sulcos secundários, é algo que para mim faz a diferença na mesoclusal, são essas pequenas depressões, desgastes, que permeiam, né? Que envolvem o perímetro oclusal. É mais acentuado no final dos sulcos e são mais suaves em volta da mesoclusal. Percebam, olhem, usem dentes naturais como referência, que sempre vai ter
essas depressõezinhas, né? Esses desgastes aqui, que eu vejo como uma limitação, né? Eles limitam, né, a mesa oclusal. E isso dá um charme no trabalho, valoriza o trabalho, deixando-os melhores. Fazer uma na minha legenda, vou marcar aqui as depressões. Para finalizar, definimos aqui a nossa aresta transversal triturante. Então, temos a aresta, para ficar bem claro isso, aresta vertente, aresta, vertente, então, arestas vertentes. É isso aí. Desenho definido. Até a próxima aula.